Oi, turminha! Tudo bom, crianças e famílias que acompanham as nossas aulas aí da EBR em casa? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Pro Aline e estou bem também, graças a Deus. E antes de começar a aula de hoje, eu queria mandar parabéns para as crianças que mandaram versículo essa semana. Mandaram dessa semana e da semana passada. O João Lucas, lá do Rio de Janeiro, sempre manda os versículos para Pro. Ele nem conhece a gente, nunca veio aqui na igreja, mas acompanha todas as aulas e manda os versículos. Parabéns, João Lucas. E também parabéns para as crianças aqui da nossa igreja. A Laura Guandalini me mandou vários versículos, né, Laura? A Laura Mesquita e a Lolo, a Heloísa, também parabéns. A Lívia e o Miguel, que sempre me mandam pontualmente todas as semanas, parabéns para vocês. Lívia e Miguel, e também o Arthur me mandou essa semana, que também é um aluninho que não vem da nossa igreja, não é da nossa igreja, mas mandou versículo para Pro. Parabéns, Arthur. Deixa eu ver se esqueci de alguém aqui. Esses foram os que me mandaram essa semana, tá bom? Se você já mandou, mas faz tempo, eu não lembro, tem que mandar toda semana, tá? E não esqueçam de pedir ajuda para mamãe e papai para enviar para mim, porque às vezes vocês gravam e esquecem de mandar, né? Bom, na semana passada vocês lembram que a gente ficou com um mistério na nossa aula da série Longe de Casa, não é? Nós estamos estudando o livro de Daniel, que foi um grande profeta de Deus. E depois da história de Nabucodonosor, nós conhecemos o rei Belsazar, que era o quê? Sábio ou tolo? Vocês lembram o que ele fez? Ele era muito tolo, não é? Lembram que ele deu um grande banquete e chamou muitos homens poderosos do seu reino para banquetearem-se ali com ele? E porque ele foi tolo, mandou trazer as taças que tinham as taças de ouro que o rei Nabucodonosor tinha roubado do templo do Deus verdadeiro. E aquelas taças de ouro, ele e os seus amigos usaram para beber vinho, taças que eram usadas para adorar o santo Deus verdadeiro. E não contente, além de fazer isso, eles ainda adoraram, louvaram, se prostraram diante de deuses falsos. Vocês lembram os 6 materiais que eu mostrei aqui na semana passada? Que a Bíblia diz que foram usados para fazer esses deuses? Lembram? Ouro, prata, vai falando aí comigo se você lembra. Bronze, que eram os materiais mais preciosos, né? Ouro, prata, bronze, igual as medalhas de quem vai competir. Tem a medalha de ouro, a de prata e a de bronze. Então tinha esses deuses falsos, feitos de prata, ouro, prata e bronze, e também tinha deuses feitos de ferro, madeira e pedra. Materiais que, preciosos ou não, de qualquer forma não eram deuses, né? São materiais que foram criados pelo único Deus Criador, que é o Deus a quem nós adoramos e sobre quem estamos aprendendo aqui. Pois é, mas o rei tolo Belsazar zombou de Deus. Aprendemos que o tolo zomba de Deus. E ele usou as taças do Deus verdadeiro para adorar aqueles deuses falsos. Como ele era tolo, não é? Além de ser idólatra, zombou de Deus. Mas lembrem que Deus não deixou isso passar, não. Ele mandou o quê? Dedos de mão humana. Dedos assim, ó, iguais aos meus e aos seus. E esses dedos apareceram do nada, não tinham corpo, eram só os dedos. Já pensou? Que susto! E começaram a escrever na parede daquele quarto, daquele cômodo em que estava acontecendo o banquete. E os dedos foram escrevendo algumas palavras e ninguém entendia nada. E o rei ficou apavorado, com as pernas tremendo, ficou pálido. E aqueles outros homens grandiosos e nobres ali também, na hora, não pareciam nada grandes. Ficaram morrendo de medo, apavorados, assustados. Porque eles, claro, apareceu um dedo no meio do nada. E também porque escreveu uma mensagem que eles não conseguiam ler e não conseguiam entender. E
Eu sei que não tá dando pra ver aqui direito, por isso eu escrevi aqui, ó. Vou colocar as letrinhas que aqueles dedos escreveram lá na parede. Vamos ver, se você já sabe ler, você vai conseguir pelo menos ler. Não vai saber o que significa, mas vai conseguir pelo menos ler. E se você ainda não sabe, tenta juntar o sonzinho das letras para você conseguir ler, tá bom? Então, ó, eram 3 palavrinhas que foram escritas ali na parede. Essa palavrinha em azul, ó, mene, apareceu 2 vezes, mas era a mesma palavra, por isso que eu só coloquei uma aqui, tá bom? Aí ficou assim, ó. 3 palavrinhas que foram escritas ali na parede do palácio do rei Belsazar. Então, essa daqui, como eu disse, apareceu 2 vezes, então ficou assim, ó. Mene, mene. Tekel, parsim. Vamos ler comigo de novo? Mene, mene. Tekel, parsim. Você sabe o que é mene? Eu não sei. E tekel, você sabe? Nem eu. E parsim? Também não sei. Essas palavras não são da nossa língua, né? E também não eram da língua do rei Belsazar e das pessoas da Babilônia. Por isso, vocês lembram o que ele fez? Mandou chamar todos aqueles magos que toda vez eram chamados e não resolviam nada, né? Não sabiam explicar os sonhos do Nabucodonosor e também olharam ali aquele escrito na parede e não souberam dizer. Isso deixou o rei Belsazar ainda mais amedrontado. Quem estava sendo zombado agora era ele, né? Bom, mas será que você continuou lendo para descobrir o que aconteceu? Se você não continuou, ou se você continuou também, pegue a sua Bíblia aí e abra lá no livro de Daniel para a gente continuar aprendendo mais a verdade na palavra de Deus, tá bom? Livro de Daniel, capítulo 5. Agora nós vamos, esses versículos aqui, ó, vamos estudar do 10 até o 16, tá bom? Vamos abrindo aí. Daniel 5, capítulo 5, versículos 10 até 16, tá bom? Abre aí, que a Pro vai abrir aqui. Minha Bíblia tá aqui, camuflada atrás do banquete do rei Belsazar. Bom, lá no versículo 10, que é o primeiro versículo que eu falei, se você ler aí, tá escrito assim, ó. A rainha mãe. A rainha mãe? É. A rainha mãe, que pode tanto ser a esposa do rei Nabucodonosor, como a neta do rei Nabucodonosor e mãe do Belsazar. Nós não sabemos ao certo, sabemos que ela era rainha também. Ela ficou sabendo o que aconteceu e ela veio até a casa do banquete, que era ali onde eles tinham comido, né, e bebido, e onde tinha aparecido os dedos para escrever as palavras misteriosas. Então, ela sabia que eles estavam apavorados, ela chegou e disse assim: Ó rei, vive eternamente. Não fique apavorado, nem perturbado, porque no seu reino existe um homem muito sábio, inteligente, com conhecimento, que consegue desvendar todos os mistérios e os casos difíceis. Nossa, parece que ela estava falando do Sherlock Holmes, né? Mas não era não. De quem será que ela estava falando? Será que você sabe? Este homem, nos dias do rei Nabucodonosor, foi colocado como chefe de todos os magos e sábios, encantadores e adivinhos e feiticeiros. Porque nós vimos que ele tinha muita inteligência. E vimos também que ele tinha o espírito dos deuses. Já perceberam que ela estava falando de Daniel? Eles falavam assim, espírito dos deuses, porque eles eram idólatras, eles achavam que tinham muitos deuses. Mas eu e você e Daniel também sabemos que Daniel tinha o espírito de Deus, do único Deus verdadeiro, nosso Criador. Mas como eles eram idólatras, eles falavam que ele tinha o espírito dos deuses. Então ela falou isso e terminou assim: chame aqui esse Daniel,
que o rei Nabucodonosor mudou o nome para Beltesazar e ele vai conseguir explicar para você o que significa essas palavras. Nossa! Belsazar deve ter ficado muito animado, não é? Mas, crianças, vamos pensar comigo. Será que ele nunca tinha ouvido falar de Daniel? Daniel parecia ser muito famoso, né? Ele era o chefe dos magos. Será que Belsazar nunca tinha ouvido falar dele? Por que eles chamam aqueles magos que não prestavam para nada, que nunca resolviam nada, gente? Eles achavam que aqueles magos tinham sabedoria. Mas, com a história de Daniel, nós aprendemos isso aqui, ó. Que sabedoria de verdade vem de Deus. Vamos ler aqui comigo? Sabedoria de verdade vem de Deus. Vem dos deuses falsos? Claro que não, eles não sabem nem falar, nem pensar, nem fazer nada sozinhos, são só um pedaço de pau, de ouro, de madeira, de pedra. Sabedoria de verdade só pode vir do Deus de verdade, do nosso Deus. E nós sabemos que Deus tinha dado essa sabedoria de verdade para Daniel. Então, o tolo Belsazar mandou chamar Daniel. E Daniel veio, é claro, né? Veio, compareceu diante de Belsazar e ele ficou bem quieto enquanto Belsazar falava assim: És tu, Daniel, que veio de Judá no exílio, trazido pelo meu pai Nabucodonosor? Fiquei sabendo que você tem muita inteligência e sabedoria e conhecimento e o espírito dos deuses e consegue resolver qualquer caso difícil e solucionar qualquer problema. Nossa, hein? Por que não tinha chamado antes? Mas, enfim. Por fim, ele disse assim: se você conseguir ler o que está escrito aqui e me explicar, você receberá um manto de púrpura e uma corrente enorme de ouro puro. E também serás o terceiro em poder no meu reino. Seria muito poderoso. E assim, ele terminou de falar com Daniel, oferecendo poder e presentes valiosos para Daniel ajudá-lo a saber o que estava escrito ali. Será que Daniel contou ao rei o que estava escrito ali? O que será que ele achou de todos aqueles presentes, daquele poder de ser o terceiro homem mais poderoso no reino? Isso vocês vão saber na próxima aula, tá bom? Que eu vou contar para vocês. Hoje nós aprendemos que Daniel tinha a verdadeira sabedoria que vem de Deus, mas não sabemos se ele usou essa sabedoria para ajudar o rei Belsazar ou não. Agora, dá uma olhadinha nesse versículo aqui, olha, turminha. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. É a primeira parte do versículo 1:5 de Tiago. Tiago 1, versículo 5, a primeira parte, tá bom? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se nós aprendemos que a verdadeira sabedoria vem de Deus, para quem nós devemos pedir sabedoria? Você tem sabedoria? Ou você é um tolo como Belsazar? Primeira coisa, se você creu em Jesus, se você é um salvo, filho de Deus, agora você pode se aproximar de Deus em oração, porque Ele ouve a sua oração. Os pecados que separavam você de Deus agora foram apagados pelo sangue de Jesus, o Salvador, na cruz. Se você não crê em Jesus, nem adianta orar a Deus, porque Ele não ouve. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas se você já é crente, pode fazer esta oração que Tiago 1:5 fala. Você pode fazer essa oração pedindo sabedoria. Sabe por quê? A gente precisa de muita sabedoria para viver aqui neste mundo, crianças, porque existem muitas pessoas incrédulas e más,
contando mentiras para nós, querendo nos enganar, querendo fazer de nós idólatras, nos fazendo adorar pessoas, coisas que não existem. Então, peça sabedoria a Deus, porque a Bíblia diz, como no versículo que eu mostrei agora, que Ele dá livremente. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Tiago 1:5, tá bom? E aguardo o versículo de vocês. Até a próxima aulinha. Tchau, tchau!